Pode parecer nojento para algumas pessoas, mas essas minhocas fazem parte da alimentação na Bolívia. Primeiro, elas passam por uma dieta de engorda, com farinha de trigo, soja ou milho. Em seguida, são processadas e se transformam em uma nutritiva farinha, rica em proteína e que pode ser usada para fazer biscoitos. O processo é simples. As minhocas são imersas em água salgada e levadas ao forno por 1 hora. Depois são moídas. Está pronta a farinha de minhoca. A pequena fábrica do Centro Agropecuário Rizua, em Cochabamba, produz 120 quilos de biscoitos por mês e processa até 3,5 toneladas de minhocas. Outros países têm diferentes usos destes invertebrados, mas apenas na Bolívia eles se transformam em biscoitos crocantes e nutritivos. A entrada de imigrantes nas vias do túnel sob o Canal da Mancha, que liga a Inglaterra à França, bloqueou vários trens da Eurostar na madrugada desta quarta-feira, e os passageiros de um dos vagões foram obrigados a passar toda a noite na estação. O saguão do embarque virou uma espécie de acampamento improvisado. Os passageiros receberam alimentos e água, mas houve muita reclamação. A Eurostar não revelou o número exato de pessoas no trem bloqueado. No total, 6 trens foram afetados pelo bloqueio do túnel. Cerca de 3.000 imigrantes, provenientes principalmente da África, estão em Calais, na França, e tentam chegar à Inglaterra. A faixa de Gaza pode se tornar inabitável em menos de 5 anos. A conclusão é do órgão da ONU encarregado de temas de desenvolvimento e comércio. Em seu relatório anual sobre a assistência ao povo palestino, a organização explica que não será possível viver em Gaza em 2020 se nos próximos 5 anos continuarem as tendências econômicas atuais. Situada no sudoeste de Israel, na fronteira com o Egito e às margens do Mediterrâneo, Gaza é um pequeno enclave de 362 quilômetros quadrados, onde vivem 1,8 milhão de palestinos. O desemprego nos territórios palestinos ocupados é de cerca de 30%. A insegurança alimentar é alta. 1 em cada 3 famílias está sob insegurança alimentar. Em Gaza é muito pior. O desemprego em Gaza é de 44%. De acordo com o coordenador de assistência ao povo palestino, Mahmoud El-Kafif, a economia está desacelerando. Muitas indústrias e pequenas lojas foram destruídas no conflito do ano passado. E o pior é que o dinheiro dos doadores não está vindo no volume esperado. Em 2014, a faixa de Gaza sofreu o 3º conflito com operações militares em larga escala em 6 anos, depois de 8 anos de bloqueio econômico. Israel impõe um bloqueio à faixa de Gaza desde a captura em junho de 2006 de um de seus soldados, libertado em 2011. O movimento islâmico Hamas, no poder em Gaza desde 2007, atualmente mantém contatos indiretos com Israel, seu grande inimigo, para tentar alcançar uma trégua de longa duração em troca da suspensão do bloqueio. Pelo menos 9 sírios morreram afogados nesta quarta-feira na costa da Turquia após o naufrágio de suas embarcações. Os botes haviam saído da cidade turca de Bodrum e tentavam chegar à ilha grega de Kos. Outros 1.200 foram salvos pela Marinha Italiana e 2 barcos dos Médicos Sem Fronteiras. Esta e outras ilhas do Mar Egeu se tornaram o ponto de entrada da Europa para pessoas que fogem dos conflitos armados no Oriente Médio e na África através da Turquia. A maioria quer continuar a viagem até o norte da Europa através dos Balcãs na crise migratória mais grave no continente desde a Segunda Guerra Mundial. O secretário de Estado americano John Kerry fez uma oferta final para ampliar o apoio ao acordo nuclear com o Irã nesta quarta-feira. A proposta na Filadélfia ocorreu no mesmo dia em que o presidente Barack Obama alcançou apoio suficiente no Congresso para manter a resolução com a República Islâmica, depois do anúncio de que uma senadora vai aprovar o pacto. Embora possa não acontecer de uma só vez, é evidente que se rejeitarmos o plano, o regime de sanções multilaterais vai começar a se desprender. A pressão sobre o Irã vai se reduzir, assim como nosso poder de negociação, se não desaparecer. A maioria dos legisladores rejeita o acordo firmado em 14 de julho entre Teherã e o Grupo 5+1, que estipula a natureza exclusivamente civil do programa nuclear, em troca do alívio das sanções impostas ao Irã desde 2006.
Muitos republicanos, que possuem a maioria no Congresso, advertem que o Irã vai burlar o contrato e seguir com o objetivo de ter armas nucleares. Em sua mensagem à nação, nesta quarta-feira, o presidente do México, Enrique Peña Nieto, reconheceu a indignação dos mexicanos por casos como o desaparecimento de 43 estudantes e a fuga do traficante Joaquim Chapo Guzmán. Nosso país ficou profundamente magoado por uma série de casos e infelizes acontecimentos. Eventos como o sumiço de estudantes ou a fuga de uma penitenciária de alta segurança nos lembram de situações de violência, crime ou debilidade do Estado de Direito. O presidente também reconheceu as denúncias de conflitos de interesse envolvendo seu governo, além das suspeitas de corrupção em vários estados. Ele admitiu ainda que a situação econômica internacional tem impactado a depreciação do peso mexicano e a queda dos preços do petróleo. De acordo com pesquisas, a aprovação do presidente Peña Nieto caiu de 40% em maio para 35% em agosto. Cerca de 3.000 migrantes, incluindo várias mulheres e crianças, foram resgatados pela Guarda Costeira italiana no Mediterrâneo nas últimas 24 horas, informou nesta quarta-feira a organização humanitária Médicos Sem Fronteiras. Entre os resgatados estão 113 crianças, a maioria proveniente da Eritreia, cerca de 30 menores de 5 anos de idade. Muitos que tentam chegar à Europa fogem da guerra civil e dos conflitos na Síria, Afeganistão e Paquistão. A Itália e a Grécia estão entre as principais portas de entrada dos milhares de refugiados que desembarcam todos os dias no continente. A maioria dos migrantes segue em direção ao norte, onde esperam encontrar refúgio na Alemanha. Nesta quarta-feira, pelo menos 9 sírios morreram afogados na costa da Turquia, após o naufrágio de suas embarcações. Os botes já haviam saído da cidade turca de Bodrum e tentavam chegar à ilha grega de Kos. Esta já é considerada a maior crise de refugiados enfrentada pela Europa desde a Segunda Guerra Mundial.